Agora, o processo de restauração, de confiança, então aí é uma outra caminhada, não é? E aí ambos precisam estar dispostos a isso. E principalmente a parte que foi ferida nisso. Ou seja, estar disposto, ou seja, a pagar um preço e de continuar a caminhar e aguardar em Deus a restauração, né, plena, para voltar a ser melhor do que era. E a gente vai entrar nesse tema um dia, com certeza vai trazer traição, porque esse aí, meu filho, vai ficar um mês aqui. Bom, é só responder aqui a Aurélia Silva. Aurélia, você mandou um Twitter aqui dizendo que você mandou um e-mail no dia 26 de setembro e está repetindo esperando a resposta. Nós respondemos o seu e-mail no dia que você mandou. Foi um e-mail sobre bastardia. A gente vai lembrar que ela disse o seguinte, que ela tinha uma filha, há 19 anos ela foi mãe solteira, nunca conheceu o seu pai biológico, e quando ela tinha 3 anos ela se casou com um homem de Deus e se converteu, e o marido dela registrou reconhecendo a paternidade da filha. Que nós falamos, ela perguntou se quebrava, se só o fato dela ter conversado com a filha quando ela fez 14 anos, então se aquilo tudo quebrava toda aquela maldição. A gente disse sim, você conversou, você orou com ela, você colocou as coisas na mesa, tá tudo certo, então sim, eu não tenho que ficar procurando a agulha no palheiro mais não, tá tudo certo, tá tudo resolvido, porque a sua palavra foi liberada sobre a vida dela. Então, Aurélia, eu procurei aqui seu e-mail, achei, você reenviou pra gente, então tá respondido, você tem toda a prioridade aqui, viu? E a gente tem outra pergunta, que é a forma de você conflitar com alguém em orgulho. Eu acho estranho a gente falar sobre isso, mas é necessário, porque a palavra de Deus diz o seguinte, não vai tirar o cisco do olho do teu irmão quando você tem uma trave no teu olho. Então, você chegar para você conversar com alguém que é orgulhoso é complicado, porque a pessoa geralmente que é orgulhosa não quer conversa, ela não quer qualquer tipo de conselho. Então, pastor Rogério e pastor Guerra, como chegar e conversar com alguém que é orgulhoso, ou trocar uma ideia de uma maneira sábia, ou essa pessoa orgulhosa tem que deixar a vida mesmo, fazer ela, o português claro que a gente usa, né, quebrar a cara para depois você conseguir conversar. Como que fazer? Perguntinha. Olha, perguntinha boa essa sua. Uma das coisas assim que nós temos percebido, pelo menos nesse tempo que a gente tem caminhado nessa área, o confronto é uma das coisas mais desafiadoras para quem faz e para quem está sendo confrontado. E para o orgulhoso ser confrontado é complicado, mas quando você faz na dependência do Espírito Santo é diferente. Porque na realidade você não vai fazer para esmagar a cana ou para, destruir a pessoa. Pelo contrário, você vai fazer isso para poder trazer luz e trazer consciência para a pessoa. Não acusar, né? Não é acusação, Restaurar, né? Exatamente, é o processo de restauração. Então, você confronta em amor, por mais duro que seja a palavra, mas tem que estar regada com amor e na dependência do Espírito Santo. E a pessoa ela vai entender que é o Senhor que está falando com ela. E Deus está usando aquela pessoa, o pastor ou o líder, para fazer isso. Então, assim, se a pessoa não aceitar, então aí é outra história. Mas essa ainda é uma das funções, ou seja, umas estratégias mais fortes a respeito de trabalhar com aquela pessoa que está vivendo o orgulho. Eu não gosto muito de dizer que ela é orgulhosa, ela está vivendo o orgulho, né? Porque não foi projeto de Deus isso. Mas agora cabe a pessoas, não aceito isso e tal, aí a gente deixa a pessoa. E a pessoa pode ser orgulhosa em uma área, em outra, não? Pode, porque ali é possível. O orgulho não acaba afetando tudo, não? Ele acaba afetando, sim, mas tem áreas que ela está aberta. Existe aquela área que é o sustentáculo, que é a estrutura. Por exemplo, a pessoa pode ser muito orgulhosa nos relacionamentos e com as amizades, com a família, não. Não, isso. Exatamente. Porque ela se sente mais à vontade e normalmente onde ela é aceita. Agora, por que ela é orgulhosa em outras áreas? É porque ali existe debilidade que precisa ser trabalhada. Provavelmente ali já é uma sinalização que tem algum problema ali. Ou aconteceu algum fato que a tornou assim, naquela área. Né? Então, é igual a questão daquela mulher, né, que ela chegou na igreja com a cama e falou, quero viver com esse pastor que está aqui dentro da igreja, que o que está lá em casa é outro, você entendeu? Ela era casada com um homem e dentro da igreja ele tinha uma postura. E em casa ele mantinha, era o machão, era não sei o que lá, pisava e tudo, então ele tinha aquele orgulho dentro de casa de manter aquela postura. Mas dentro da igreja ela era outra pessoa. Aí ela queria Aí ela levou a cama e falou, quero morar aqui, eu quero isso. Era aquilo lá, né? Então, então a pessoa muitas vezes ela
ela tem orgulho em uma área Sim. e mantém aquela área, mas nas outras ela é tranquila. Né? Isso define muita coisa, né? Porque a gente sempre tem uma imagem da pessoa que está vivendo esse processo de orgulho, que ela está com todas as áreas da vida dela fechadas. Mas por isso que sempre existe alguém que consegue, de alguma forma, dobrar aquele coração em alguma área. Então é legal para quem está nos assistindo, porque geralmente as pessoas pensam o seguinte também, né, pastor Gé, pastor Guerra, que a pessoa nunca vai dobrar. Daí quando chega alguém que conversa, a pessoa então chora e se abre, ela fala assim, mas em casa você não é assim, com outras pessoas você não é assim. Pô, mas chegou alguém que conseguiu falar de alguma maneira, de alguma forma aquilo atingiu, então realmente isso trouxe para ela uma quebra naquele orgulho. Isso é bom? Isso é bom. Deus tem a pessoa certa para falar na hora certa para a pessoa. Eu tenho um exemplo muito claro que é, por exemplo, a questão do pecado de Davi. Ou seja, tinha que ser o profeta certo para falar com Davi. Se fosse um outro, ele ia mandar matar. E falou de um jeito certinho, né? Do jeito certinho. Então, ou seja, completamente usado por Deus. E onde Davi estava vivendo no auge do seu orgulho e da sua autossuficiência. Completamente diferente daquele Davi, das pedrinhas lá diante do gigante, ou seja, do Golias. Ou seja, Israel está vivendo um dos maiores momentos, melhores momentos. Ou seja, o reinado de Davi estava no auge. Ou seja, mandou matar o marido de Betseba. Ou seja, e aí vem o profeta usado por Deus na hora certa, usou o vocabulário certo para atingir, ou seja, o coração de Davi. Então eu vejo isso, que Deus usa a pessoa certa na hora certa. Com certeza. Agora, pastor, um comentário, uma pergunta que eu quero te fazer. O projeto de Deus para o homem foi perfeito, mas através do pecado, esse projeto foi alterado, né? Então a pergunta é a seguinte, o orgulho, ela faz parte da natureza humana ou não? Caída, né? Essa pergunta é complicada, é difícil. Se faz parte da natureza humana. Até ontem nós comentamos assim algo, a gente disse assim, olha, às vezes nós usamos essa expressão, puxa, olha como aquele pai está orgulhoso de ver, né, o sucesso dos filhos, a formatura, o casamento do filho. Então, assim, é óbvio que essa expressão desse orgulho é diferente do orgulho autossuficiente, soberbo. Mas é um orgulho de uma alegria, uma satisfação. Aquele orgulho legítimo, de um pai se regozijando. Até o pastor Guerra deu exemplo, né, de se orgulhar de ter um filho pastor, que hoje é atuante na igreja e tudo mais. Então, isso traz uma satisfação. Né? Então, eu posso dizer que esse sentimento, dentro de um equilíbrio, eu vejo que isso é normal. Agora, aquele que se tornou uma autodefesa, aquele que se tornou um fundamento para eu existir, esse está errado. Esse ele é pecaminoso. Porque sabe o que acontece? Por que muitas vezes as pessoas usam o orgulho como uma autoproteção? Porque é aquele desespero, com aquele sentimento de morte. Que morte? A morte do eu, a morte da minha identidade, quem eu sou, o meu valor como indivíduo, como pessoa. Quando nós somos ameaçados disso, nós criamos estratégias de autodefesa. Não é? E isso é uma coisa assim, extremamente perigosa. E aí, normalmente, o orgulho ele é fruto de feridas da alma. Nós só vamos reagir diante daquelas coisas que foram marcadas na nossa vida. Ou seja, tanto boas como ruins, mas sempre as ruins é que geram, ou seja, atitudes e ações extremamente maléficas para nós mesmos e, consequentemente, para aquelas pessoas que nos rodeiam. Né? A gente tem uma pergunta de uma telespectadora, identificou como Nunes. E ela falou o seguinte, que ela está vivendo um período de separação, né? Não falou tipo se é casado ou não, o homem, ele ajuda financeiramente na casa. E com essa separação, ela está muito magoada, enfim, várias situações. Ele quer continuar ajudando financeiramente, mas ela não quer aceitar, mesmo precisando. Se isso é orgulho, o que fazer? Boa pergunta. Nossa, que difícil. Quer entrar aí, Guerra, nessa? Eu creio que é orgulho dela. Se ela está precisando e ela necessita, ela tem que saber dividir as coisas. A gente tem que saber dividir. Vai fazer o que? Ela vai passar necessidade, eu não sei se ela tem filhos,
né? Se tiver filhos, pior ainda, que os filhos vão passar necessidade. Muitas vezes entra o orgulho. A gente muitas vezes trabalha com pessoas assim, não, eu vou sustentar, eu não aceito pensão, não aceito nada e tal. Uma coisa, é direito, né? Direito que a mulher tem, né? Dentro de uma separação, de ter uma pensão alimentícia. Né? Então ela tá tendo um orgulho em cima de um direito, que é um direito dela. A não ser que ela se sinta assim. Mesmo tipo, o relacionamento tendo terminado de uma maneira muito traumática para ela, mesmo assim, é considerado um orgulho? E de repente ela recebeu uma ajuda de uma pessoa que talvez magoou tanto ela. E às vezes ela quer realmente fazer essa ruptura com essa pessoa. Nesse caso, mesmo assim, ainda configura um orgulho? Se for um caso muito profundo, que ela não quer nenhum relacionamento, ela quer se desligar, aí eu não vejo orgulho, não. Aí vejo tem uma outro forma dela motivo, de né? realmente ficar livre de tudo. Aí tudo bem. Que eu fiquei pensando também se às vezes... cortar todo o vínculo, aí porque eu não vejo orgulho. Eu fiquei não, pensando, tá? pode ser que às vezes a pessoa, como ele está ajudando financeiramente, às vezes ela tem que prestar contas a ele. E aí, nesse caso? Aí não. Aí se ela quer cortar qualquer vínculo, qualquer relação, tem que cortar e aí buscar do Senhor uma forma de ser suprido nesse sentido. Né? Porque tem certas coisas para a gente ganhar lá na frente, a gente tem que perder aqui atrás. Sim. Então, esses São processos escolhas, né? são escolhas, né? Então, aparentemente, puxa, eu vou ter que perder isso agora. Mas para a gente ganhar algumas coisas lá na frente, a gente tem que encarar. Né, deixa eu trazer uma pergunta aqui. Bom, deixa eu só ressaltar que a Aurélia colocou muito obrigado, me perdoe, deve ter perdido a resposta por um momento, sair da sala, Deus abençoe. Que é isso, Aurélia? Você só não sai da sala da próxima vez, fica com a gente até o final do programa, tá perdoada, tá? Mas só não sai pode no sair da sala. né? É só no intervalo que a gente dá um tempinho para você sair. Agora não é para sair daí, não. O pastor Eduardo e Lúcia colocou muito bom o programa, procuro não perder nenhum dia, o orgulho é resultado de algo que não está indo bem. Com certeza a gente está falando muito aqui sobre isso. E a Simone Souza coloca o seguinte, sempre fui muito humilhada por ficar sozinha na minha idade. Agora escolho muito. Isso é orgulho? Ela diz assim, agora eu escolho muito, deve ser as amizades, porque ela não ficava muito sozinha. Às vezes é mais exigente, né? E foi o que a gente disse um pouco sobre esse instrumento de defesa. Se é um instrumento de defesa, obviamente isso virou um orgulho, tem né? orgulho. É porque o que a gente tem que entender assim, ó, que Deus nos criou como seres sociáveis, ou seja, para nós vivermos em comum, né? E tem um texto da palavra de Deus que diz que devemos andar bem com todos, relacionar-nos bem com todos, não estou lembrando agora. Se possível ter paz com Se possível ter paz com todos, não é? Ou seja, então eu vejo que essa estratégia, essa é a visão. Né, de nós, se possível, termos paz com todos. Está dizendo se possível que talvez alguns nós vamos ter, mas isso faz parte desse processo de sermos pessoas diferentes, distintas, temos nossos pensamentos, ou seja, fazemos as nossas escolhas e é natural que a gente se ambiente com aquelas pessoas que a gente sente à vontade e tudo mais. Você tem mais afinidade, né? Afinidade, isso é natural. Então, eu percebo assim que nós temos que estar com o nosso coração aberto, né, para nos relacionar com as pessoas, né, porque a palavra de Deus diz em Tiago 5,16, ou seja, confessai os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para serem curados. O processo de cura na nossa vida vem através do corpo de Cristo, da igreja, uns com os outros. Né? A Bíblia é muito clara, onde tiverem 2 ou mais reunidos no meu nome, eu estarei no meio de vós. Então, se eu estou aqui entre nós sabemos que o Espírito de Deus está aqui, a presença do Senhor ela é real. Não é porque é uma promessa, a palavra de Deus nos garante isso. Então, eu creio assim no poder que Deus cura, Ele é soberano, o processo todo, mas eu entendo que a cura, principalmente o tipo de cura que nós trabalhamos, da restauração da alma, ela acontece através do corpo de Cristo, de uns para com os outros. Então, se eu me isolo, eu fico mais distante desse processo da cura. Com certeza. Então, assim, Deus pode fazer? Faz. É claro que Ele é soberano sobre todas as coisas. Mas eu entendo que a cura, ela vem através do corpo de Cristo, do uns para com os outros. Não é? E a Bíblia fala que Quando o eu me ferro isolo, com o ferro se afia, né? Exatamente.